Olá, queridos alunos do STNB Polo Minas Gerais. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui, o professor Pastor Adonias de Paula, para dar a última aula desse semestre da matéria. Qual o nome da matéria, pastor? Teologia Pastoral Contemporânea. Teologia moderna Teologia e moderna. contemporânea. Isso, teologia moderna e contemporânea. Amém? E, queridos, veja só, que Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima aula, assista as aulas, assista os vídeos, faça o trabalho, é o último trabalho, e nós voltaremos em sala de aula na última segunda-feira do mês de julho. Vou falar aqui a data exatamente, para o culto de abertura do semestre, que é no dia 21, deixa eu ver se é 21, peraí. Eu vou falar para vocês exatamente a data. Nesse tempo vai ser um pequeno tempo de recesso, 21 de julho, tá? No dia 21 de julho, volta a aula com o professor César Oliveira, que é Homilética 2, pregação expositiva. Pastor César de Oliveira de São Paulo, que é também uma aula online, né? Mas a gente vai online ao vivo, que ele é de São Paulo, e mas no dia 21/7, que é segunda-feira, nos encontraremos todos no polo para o culto de abertura. Tá bom? Então anote aí, 21/7, culto de abertura no nosso polo. Tá ok? Deus abençoe sua vida. Fique com a aula, professor Adonias, e diga assim para Jesus. Bem, pastor, com você. Então, Deus abençoe. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, coordenador. E boa tarde, meus queridos. Para vocês hoje, nesse momento aqui à tarde, eu estou aqui em João Molevade. Nós estamos, eu estou, como eu disse para vocês, é um trabalho. Estou num trabalho aqui e eu quero, nessa tarde, gravar para vocês, para que vocês assistam a essa última aula, como eu prometi a vocês. Não os deixaria sem as informações, né? Inclusive, quero falar aqui a respeito do trabalho que, né, nós solicitamos, não é, para que vocês façam e me mande para que eu possa fazer uma correção antes de vocês postarem, que é a que de vocês, não é? Então, por favor, aqueles que ainda não fizeram o seu trabalho, resolvam isso, por favor, até na sexta-feira, para que vocês, ou sábado, para que eu possa fazer a correção, sexta-feira de preferência, né? Porque domingo vocês têm que postar o trabalho de vocês valendo nota para essa matéria, ok? Se não fizerem, aí vocês não terão, terão que repetir essa matéria para você rapidinho finalizar e terminar matéria por matéria, né? Não ficar devendo nenhuma matéria para o seminário, tá bem? Queridos, é bom estar com vocês, tá? Eu fico feliz em poder ministrar aula para vocês, e é um propósito de Deus que eu tinha feito há muitos anos, né, de me preparar para ser um professor, né, dando aula, ajudando outros a se formarem para esse campo, para essa missão, para esse campo tão importante que é pregar o reino de Deus, levar o conhecimento a outras pessoas sobre o reino de Deus. Então eu fico muito feliz, sou grato a Deus por servir a Ele, sou grato a Deus por me dar condições, não é, de estar servindo, me dar entendimento da palavra e me dar condições para poder ajudar os outros, né, amigos, irmãos, colegas, ovelhas, a se prepararem para o campo. O Senhor mesmo disse que a seara é grande, mas são poucos trabalhadores, são poucos ceifeiros, são poucos aqueles que trabalham em prol dessa casa.
Então, eu quero dizer a vocês que é muito importante servir a Deus nesse tempo, ok? E a nossa matéria, vocês já sabem, né? A teologia contemporânea, moderna e contemporânea, e o texto base que nós usamos desde o primeiro dia está em Atos capítulo 2, 42 a 47. Aí eu acredito que vocês já leram várias vezes esse texto, não é? 42 a 47 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Guardem bem isso aí, tá bom? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, um texto base, não é? Para essa matéria que eu gosto muito de usá-lo. Mas existe outro texto também que eu quero até compartilhar com vocês para essa última aula, né, que nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, né, os milagres que ele fez, que é o capítulo 1, versículo 8, né, parte do 6, mas o 8, que diz assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o texto que eu quero deixar hoje para vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os grandes milagres que Jesus fez, não é? E a teologia moderna e contemporânea, ela fala muito bem a respeito disso. Parece que nos nossos dias Deus não faz milagres, né? Porque naqueles dias os milagres eram de uma forma e hoje os milagres eles também são da mesma forma que aconteciam no tempo de Jesus, mas há outros milagres que nós precisamos entender a respeito deles, que fazem parte do nosso cotidiano, não é? Então nós falamos é, é, um pouco sobre essa matéria, né, sobre esses movimentos, essas coisas que acontecem pós-Jesus, não é? Que veio trazer uma grande diferença, e é para a gente até entender sobre a teologia moderna e contemporânea, né? O que se prega, o que se pregava, da forma que foi recebida naquele tempo, não é? E da forma como está sendo pregada hoje, né? De que forma essa teologia está sendo levada ao povo, à humanidade nesse tempo de hoje, não é? Falamos um pouco sobre os princípios, né? Os principais elementos dos fundamentalistas, que a gente precisava conhecer um pouco sobre eles, não é? Falamos da teologia moderna, da teologia contemporânea, né? As características, os contextos dela, não é? Falamos dos principais temas dessa teologia contemporânea e moderna, falamos um pouco sobre qual a diferença entre essas duas coisas, né? Entre a contemporânea e a moderna, que a gente precisa fundamentar o nosso conhecimento, as mensagens que nós pregamos, né, por aí afora, sobre as ondas que apareceram ao longo dos anos e que hoje, nos nossos dias, elas ainda estão
movimento sobre as nossas vidas, né, ainda estão acontecendo, e a gente precisa tomar um grande cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, da forma que nós falamos e pregamos, para que nós não levemos outras pessoas a se desviarem do caminho da verdade, né? O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Ele é o centro, o cerne daquilo que nós temos que pregar. É por isso que nós usamos o texto aqui, os dois textos, não é? Tanto recebereis poder, e depois eles tinham tudo em comum, eles se guardavam dentro da doutrina dos apóstolos para continuar pregando o evangelho. E no finalzinho do texto, lá do capítulo 2, fala que e o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Então, nós precisamos ter ciência da direção que nós temos que tomar em pregar o evangelho, seja ele aquilo que nós já ouvimos dos nossos pais, né, o que eles nos ensinaram, o que nós conhecemos da palavra de Deus no Antigo Testamento, ajustando para o nosso tempo, o Novo Testamento, ou o novo tempo que nós vivemos, né, não no passado, mas o presente, ajuntando o Velho Testamento com o Novo Testamento, porque os dois se completam, né, são, mesmo que sejam em tempos diferentes, mas eles se completam porque foi algo que foi inspirado pelo Espírito Santo, inspirado a homens, e eles escreveram a respeito desses acontecimentos, mas todos eles estão fundamentados num só proposto, que a salvação do homem, a salvação do ser humano, da humanidade, do seu pecado, daquilo que aconteceu no passado. Então, nós precisamos ter essa ciência, precisamos estar focados no cerne em Cristo Jesus. E aí falamos das ondas que aparecem, né? São algumas ondas que apareceram ao longo nos anos passados, não é? De 1910 até agora, né? 1910 a 50, 1950 a 70, 1970 em diante, de várias teologias que são pregadas a respeito da moderna e contemporânea, de diversas formas, né? Nós conhecemos aí várias teologias que são pregadas de diversas maneiras. E eu quero hoje, nessa tarde, né, falar um pouco sobre os milagres de Jesus, né? Se nós olharmos lá em João, fala da primeira transformação da água em vinho, né, sendo o primeiro milagre de Jesus. Mas antes disso, nós vamos ver que quando Jesus caminhou para encontrar com João Batista, que era um propósito dele ser batizado, João Batista antes pregava, né, e ele era chamado de voz que clama no deserto, aquele que está pregando o evangelho sem saber, sem conhecer aquele que viria para poder salvar a humanidade. Então ele chama de voz que clama no deserto, porque na verdade era um deserto, as pessoas não davam crédito aos, aos pregadores daquela época, né? Depois do profeta, o último que veio antes de Jesus foi João Batista, pregando o evangelho, porque ficaram vários anos, e nós vamos entender isso naquele contexto de mais de 400 anos que ficaram sem a aparição de profetas, né, pregando o evangelho, e João aparece no deserto pregando, dando aos homens naquela época uma direção do que eles precisavam entender. E aí ele fala, e ele é muito claro quando ele diz, raça de víboras, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, e ele está trazendo aqui, né, na sua mensagem, ele está trazendo algo que foi feito lá no início, não é? Quando Deus tirou o homem, e aí nós já falamos a respeito disso, quando Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, e o primeiro sacrifício que Deus fez o primeiro sacrifício foi feito por Deus, né, por imolar um animal e derramando o sangue dele e tirando o pelo do animal para fazer uma vestimenta para o homem, dando uma simbologia, não é? Mas que tem um fundo da verdade, que é a verdade, dizendo que mostrando para o futuro
quando Jesus viesse, que ele iria dar o seu sangue, e é tanto que ele é chamado Cordeiro Pascal, não é? Ele dá o seu sangue, não é? E o seu corpo em favor da remissão do pecado do ser humano, não é? E aí, quando nós vemos Jesus sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, perdão, o Espírito Santo desceu sobre ele, não é? E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, a ele ouviu, ou em quem eu tenho muito prazer, né? Dizendo que Jesus, Deus tinha muito prazer em estar doando o seu filho em prol da humanidade. Aí depois disso aí vem o crescimento de Jesus, vem vários acontecimentos, e acontece quando Jesus vai a um casamento, quando ele é chamado para participar de um casamento. Seus pais, Maria e José, foram chamados para o casamento, Jesus foi, e a Bíblia diz que os seus discípulos foram com ele. Está lá em João, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 2, fala sobre, eu vou até ler com vocês aqui, João capítulo 2, ele diz assim, ó, 2:2, João capítulo 2. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então Jesus foi convidado. Aqui não é mensagem, mas você pode pegar isso, não é? Jesus é aquele que não entra, não invade privacidade de ninguém. Começa por aqui, não é? Jesus não invade a privacidade de ninguém, muito pelo contrário. Ele quer ser convidado para poder fazer morada, não é? Para poder estar com a pessoa. Então, aqui começa o grande milagre. E hoje em dia, as pessoas pregam por aí afora, usam da teologia, dizendo que não existe milagre hoje. Não é? Esses milagres que aconteceram foram alguma coisa assim, que aconteceu naquele tempo, sobrenatural, e várias outras passagens que eles citam, né, no Velho Testamento também, quando a passagem do povo de Israel no mar, e que o mar se abre, não é? Foi apenas, usam como uma teologia dizendo que foi um vento que soprou e aí separou, e assim sucessivamente. E várias outras coisas que nós vemos lá no Velho Testamento, não é? Que foram milagres que aconteceram naqueles períodos, milagres visíveis, né? Nós vamos ver os pães que Deus deu ao seu povo, nós vamos ver as cordonizes, nós vamos ver o tratamento de Deus ao seu povo, guiando o povo, não é? E fala lá, quando ele sai do Egito, vai caminhar no deserto, não é? As suas roupas não caem, não estragam, os seus sapatos não estragam, e eles conseguem ultrapassar, e aquilo foi um grande milagre de Deus, Deus guardando o seu povo. E quando chega em Jesus, esses milagres também aparecem, porque sendo Jesus Deus, né, filho de Deus, ele tem o poder para poder transformar e fazer as coisas acontecerem. Então, essa teologia, a Igreja Católica também, ela prega esse tipo de teologia, tá bem? Ela usa essas terminologias, ela usa esses milagres, mas conta de uma forma diferente. Não é a transformação de água em vinho, não é? E ali eles pegam muito bem a Maria e fala que tudo que a humanidade, o ser humano precisa, ele deve tão somente, exclusivamente pedir para Maria, que Maria resolve o problema, ou Maria vai interceder junto ao seu filho Jesus para é, para o milagre, não é? Então, eles usam essa terminologia, dizendo que se pedir a Maria, Maria vai interceder ao seu filho para que o seu filho faça o milagre que a humanidade necessita. Então,
O segundo que eu quero falar aqui é a respeito da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia relata muito bem isso, e ela havia muitos anos, né? A Bíblia relata, havia muitos anos que ela estava com aquele problema e ela já tinha gasto todo o seu dinheiro. É interessante perceber o seguinte, que aquela mulher, se você observar, ela enfrentou todas as dificuldades, não é? Todo para que ela pudesse, pelo menos, ficar livre de alguma coisa. E ela mesma declara: se eu, pelo menos, tocar nas suas vestes. É uma outra coisa que eu também quero dizer, não é? Que é necessário, para que um milagre aconteça na nossa vida, ou na vida do ser humano, é necessário que nós tomamos algumas atitudes, né? São atitudes que precisamos tomar para que isso aconteça, ou para que o milagre realmente aconteça. Mas o maior milagre que a gente pode ver na história é a salvação, é o milagre da salvação, não é? Quando Jesus veio, ele disse que ele veio para todos, né? Infelizmente, nem todos o receberam, mas aqueles que deu crédito à sua fala, ou deu crédito à sua palavra, ou deu crédito naquilo que Deus estabeleceu, esse realmente ele tem o milagre vai acontecer na sua vida. Aquela mulher, ela já tinha gasto tudo, e a Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue, um fluxo hemorrágico de sangue, que há muitos anos a perturbava, que há muitos anos a deixava entristecida, ela era uma escória da sociedade, ela não tinha como estar no meio do povo naquela época, falta, por causa do seu problema, não é? E hoje, um, um, um corte no meu dedo para que eu acredite que ele é um Deus de milagre. Eu não preciso, porque se houver um corte no meu dedo, eu posso ir numa farmácia, eu posso ir no médico, eu posso procurar as alternativas que eu tenho humana, que foi dada por Deus, que Deus deixou aqui para que nós possamos usar, resolver o problema disso. Mas o maior milagre que eu posso ver, mesmo que o meu dedo esteja cortado, é que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Eu espero nele, e mesmo que esse dedo venha me trazer qualquer problema, não é? Sem um olho, sem um dedo, sem uma mão, é melhor que você entre no reino celestial sem isso do que você ter isso e perder a salvação. Entender que milagres que nós temos que crer hoje em dia, não é? O terceiro milagre que eu quero falar para vocês é sobre a multiplicação dos pães. A Bíblia relata que aquele povo, eles eram carentes demais, eles tinham muitas necessidades. E quando eles viram que alguém estava fazendo alguma coisa de porque sabia que aquela pessoa ia lhes dar algo que era importante para eles, para sustentá-los, materialmente dizendo, matar a sua fome. Então era isso que eles procuravam. Eles corriam atrás de Jesus não pela a sua essência, mas eles iam atrás de alguma coisa para matar a sua fome. Não é? Então, quando Jesus estava com seus discípulos lá no monte, né? Isso nós vamos ver lá em Mateus capítulo 5, não é? Jesus, no Sermão do Monte, Jesus olha para aquela humanidade e, ao mesmo tempo que ele olha para eles, ele vê duas situações. Ele vê a situação da fome que eles estavam, porque já havia muito tempo que eles estavam lá, ouvindo ele falar, né? Eles já estavam seguindo Jesus, e eles ouviam Jesus pregando, não é? E eles estavam com fome. Do mesmo jeito que muitas vezes nós estamos dentro
da igreja, às vezes passa 2 horas aí, e tem gente que não consegue ficar 2 horas sem comer alguma coisa. E muitas vezes você até observa, tem gente que sai de dentro da igreja, vai na esquina da padaria ou numa lanchonete ao lado para poder comer alguma coisa, para comprar alguma coisa para comer. Ah, abrindo parênteses aqui. Tem gente que sai da igreja para poder comer alguma coisa lá fora. E quando tem alguma campanha dentro da igreja, não é, nós temos aqui um bolinho, ou um biscoito, ou sei lá, alguma coisa que vamos vender, que vamos usar para angariar fundos para um ministério, as pessoas nem adquirem. Fecha aspas. Ok, vamos aí, vamos continuar, né? E tem gente que sai de dentro da igreja por causa de 1 hora e meia, 2 horas de um culto, para poder se alimentar lá fora. E aqui esses homens também não estavam diferentes, não eram diferentes. Eles estavam com desejo, eles estavam com fome. E Jesus, vendo aquilo, sentiu a necessidade deles, ele vai e pede para os seus discípulos resolver o problema. E naquele instante aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e ele transforma aqueles pães e 2 peixes em muitos pães e muitos peixes, ao ponto que distribuiu para todos, todos puderam comer à vontade, e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos tem um símbolo de 12 discípulos, 12 tribos, e isso a gente tem que guardar esses números porque eles são importantes, não é? Não é matéria da agora, mas é bom a gente lembrar disso depois. Em outra oportunidade a gente falar um pouco sobre isso. E Jesus transforma, né, a necessidade daqueles homens, transforma o peixe e pão, matar a fome daquela comunidade, daquele povo que estava naqueles dias. E a gente às vezes até esquece que hoje Jesus faz isso também. Quantas pessoas, eu vou contar um testemunho para vocês, eu me lembro quando eu estava no Bernardo Monteiro, uma senhora ovelha da nossa igreja, ela, o marido não trabalhava, não tinha nada, ela não trabalhava, e ela tinha um casal de meninos, né, na sua casa, pequenos, e ela não tinha nada para comer naquele dia, naquele domingo. E ela estava na sua casa e ela tinha um fubá e uma água, e ela estava fazendo um mingau para poder dar de comida aos seus filhos naquele dia. E eu me lembro que havia sido ministrado na escola dominical, no culto da manhã, havia sido ministrado naqueles dias que Jesus é aquele que ele está presente em toda e qualquer situação. Basta a gente buscar, basta a gente é, ir atrás dele, falar com ele, crer nele, para que aquilo que nós necessitamos, Deus venha operar um milagre segundo a vontade dele. E eu me lembro que naquele dia ela estava em casa fazendo é, esse mingau para os seus 2 filhos, né, eles eram pequenos, não me lembro a idade deles, mas eles eram pequenos, e ela orava quando ela estava fazendo o mingau, ela orava ao Senhor, falou, Senhor, eu só tenho isso aqui para dar aos meus filhos, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus eu vou sustentar os meus filhos com esse alimento que nós temos hoje. E aí ela contava, né? Ela contou essa experiência várias vezes, muitas, muitas vezes de testemunho, que num dado momento que ela estava fazendo, mexendo na panela e orando ao Senhor, a campainha da sua casa, o portão da sua casa, ela não tinha campainha em casa, bateram palma no portão da casa dela, e uma das crianças foi atender e chamou, mamãe, 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 tem um moço chamando a senhora aqui. E aí ela correu, né, no portão, e um senhor falou assim, olha, dona, eu estou vindo aqui trazer uma cesta para a senhora, eu não sei por quê, mas Deus me mandou trazer uma cesta para a senhora, e eu vim aqui trazer essa cesta para a senhora. E a cesta dela tinha muita coisa, tinha arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, fubá, farinha, de tudo, cesta grande, uma cesta muito grande. E a pessoa que foi levar era a pessoa de um supermercado que
nunca foi à igreja, não cria em Cristo Jesus. Eu nem me lembro se ele era um católico praticante, mas era católico, era dono de um supermercado na região, e ela estava orando, e de repente ele saiu lá do supermercado, pegou a cesta e levou na casa dela. Então, é um milagre. São os milagres que Deus faz acontecer na vida da gente, e às vezes a gente nem sabe, né, como ele está acontecendo. Se eu e você observarmos, Deus tem feito milagre na nossa casa, não nos deixando faltar o sustento para a nossa vida. Não é o pão diário, é o alimento para a nossa casa. Ele não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Então, é importante a gente lembrar disso, que o mesmo Deus, naquele tempo passado, ele fez acontecer, deu comida ao seu povo. No tempo de Jesus, ele multiplicou, é, fez o milagre da multiplicação para a vida daquele povo também, dos seus discípulos, é o mesmo que continua hoje. Então, é uma mensagem, né? É uma mensagem que nós pregamos, de uma teologia que ela é, mesmo no passado, ela é presente e ela vai continuar sendo no futuro. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, não é um Deus que apenas fez no passado, não é um Cristo que realizou milagres no passado e parou por aí, não. Ele continuou fazendo esses milagres, né? Há um outro texto também que fala quando Jesus liberta um homem de demônios. Rapaz do céu, eu vou falar para vocês uma coisa. Com toda segurança eu quero dizer isso para vocês. Hoje em dia, nas nossas igrejas, e aí eu quero dizer igreja do Nazareno, nas nossas igrejas, quando se aparecer alguém endemoniado e começar a movimentar dentro da igreja com suas peripécias, acredito eu que muitos irão fugir de medo do que pode acontecer. Então, naqueles dias, Jesus liberta o demônio. E a história, o texto fala que Jesus chega e pergunta, conversa com ele. E o demônio, antes de Jesus falar com ele, fala assim: que tenho eu contigo? São várias passagens, se a gente olhar aqui no Novo Testamento, são várias passagens que falam sobre isso. Que tenho eu contigo, Jesus? Né? Quando ele expulsou os demônios de alguém, não é? E mandou eles entrar, os demônios pediram para entrar na manada de porcos. E Jesus falou: então vai embora. Pode ir, então, pode entrar lá e pode ir embora. A Bíblia relata que aqueles porcos caíram num precipício e morreram todos, não é? De tanto poder e milagres que Jesus fez no passado e que o diabo sabe. E se hoje nós começarmos a orar, intercedendo por pessoas, pedindo a Deus que o milagre aconteça, acontece, meu querido, vai acontecer, da expulsão de demônios. Eu não me lembro de uma dessas aulas, eu não sei se eu comentei com vocês, que muitas vezes nós somos incrédulos de crer até que Jesus pode ressuscitar uma pessoa dentro de um caixão, é, num velório. Ele pode fazer isso, porque ele é o Deus de milagres. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Nele há poder. A Bíblia diz que o poder está nele, porque ele recebeu do Senhor. Quando ele entrou na sinagoga, ele disse: todo o poder me foi dado, e foi dado de Deus para ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi Jesus que disse isso. Ele fala para libertar os cativos, para curar os enfermos, e depois Jesus pega os seus discípulos e fala assim: ó, este poder, fiquem aqui, tem que ser revestido do alto pelo Espírito Santo, o poder que eu tenho de Deus para poder fazer estas coisas, vocês terão e farão maiores coisas que eu faço, que eu fiz, não é? Então, nós temos que dar crédito a essa teologia, a este evangelho que é pregado, ao que foi pregado tanto no passado, quanto é pregado agora no presente, que é a verdade, que é a teologia da verdade, não é? Para que as coisas aconteçam não segundo a minha vontade, porque nós, humanamente, nós temos vontade de uma série de coisas. Que tudo aconteça assim, ó, para ontem. Não, não é assim. Quando nós cremos no poder de Deus, quando nós temos a certeza de que é Cristo que está em nós, nós podemos fazer maiores obras. Não é? Pegaremos em serpente, não vão ser picados, nós vamos
uma série de coisas que vão acontecer conosco e nós vamos ser guardados porque um milagre vai acontecer nas nossas vidas, ok? Então Jesus liberta esse endemoniado. Um outro que eu quero falar também é Jesus cura o paralítico, e nós já até conhecemos essa passagem, 4 amigos, não é? E aqui está a fé de 4 amigos, é ter fé por outras pessoas, que eu e você podemos ter fé por outras pessoas, não é? Não importa quem quer que seja. Eles pegam esse paralítico, caminham e sabem que Jesus está na cidade, caminha com aquele paralítico numa maca, um pano, alguma coisa qualquer, e quando chegam para perto de Jesus, não tem condição de entrarem lá. Porque está lotado de gente, eles vão para saber dos milagres, querem que as coisas aconteçam, querem pão, querem comida, querem uma série de coisas. E aí a Bíblia relata que eles sobem no eirado da casa, ou seja, no telhado da casa, e naquele tempo não era telhado, não era laje, era telhado que você podia tirar de pano, ou de palha, ou não sei que tipo de material, e eles retiram bem no centro onde Jesus estava, e pegam aquele homem, desce nas cordas, e põe na presença de Jesus, um paralítico. Não é? E aí a gente conhece todo o fato, Jesus fala com ele, toma teu leito, levanta, toma teu leito e anda, vai embora para casa, os teus pecados são perdoados, acontece uma série de coisas que os escribas estavam lá, aquele monte de gente incrédula, como tem hoje nos nossos dias, estão lá para poder ver e criticar o milagre que Jesus faz, né? A presença de Jesus, a pessoa de Jesus, não é? Mas muito mais importante são aqueles 4 homens, 4 homens que creram no poder de Cristo ao ponto dele fazer milagres. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê em milagres em favor de outras pessoas? Tem gente que às vezes está precisando que nós creamos, que nós proclamamos a presença de Cristo, né, do milagre que ele pode fazer na vida de outras pessoas. Então, esse homem, né, Jesus curou ele. Jesus curou aquele homem. Essa teologia nós temos que pregar hoje. E ela vai continuar eternamente. O livro de Atos nós escrevemos. E por último, eu quero falar da cura do cego. O texto também fala que aquele homem estava cego de nascença, não é? E interessante que ele fala assim, Jesus pergunta para ele, eu acho até interessante a pergunta daquele cego, de Jesus, o que você está precisando? O que você quer? O que você deseja de mim? Não é? Hoje em dia, será que eu e você podemos dizer assim? Perguntar para as pessoas, o que vocês querem que eu faça? Paulo e Silas, né, nós vemos no texto, quando ele chegou na porta do templo, tinha um cego, né? E aí o cego pediu esmola. Dá-me uma esmola. Aí o cego, eles chegam perto dele e falam assim, olha, Pedro e João, desculpa, Pedro e João, né? Chegam perto dele e falam assim, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e enxerga e anda. Levanta, veja, eu tenho Cristo, né? O dono dos milagres. Então, nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos conhecer essa teologia bem mesmo, bem afiados, bem afinados, e poder pregar esta teologia às outras pessoas para o resto das nossas vidas. Não é só viver do passado. O passado, sim, ele é importante, nós conhecemos o passado, mas nós conhecemos também o presente e nós temos a obrigação e o dever de proclamar, né, o que vai acontecer posterior. Né? Os maiores milagres é a salvação na vida das pessoas. Não importa se ele está doente ou câncer, seja lá o que for, mas o maior milagre que nós podemos pregar através da vida de Jesus é a salvação em Cristo Jesus, porque nele há a salvação. Então, meus queridos, a Igreja Católica, ela faz todo esse contexto, ela
prega essas coisas, mas ela prega segundo o que ela crê. Ela crê que através de Maria é que os milagres podem acontecer. Não, não é isso. Nós conhecemos a história, sabemos que Maria é mãe de Jesus, e eles têm isso que, como Jesus é filho de Deus, então automaticamente Maria é mãe de Deus, não é? Como Jesus é filho de Deus, então Maria é mãe de Deus. Mas não existe isso. O importante é saber que Maria, ela sempre esteve presente na vida de Jesus. Jesus fez todos os milagres, né, que nós conhecemos, ele continua fazendo hoje, mas o maior milagre que nós temos que pregar hoje, dessa teologia que nós conhecemos, é a salvação em Cristo Jesus para as pessoas que necessitam. Tá bem? Então, eu quero deixar para você aqui, não é, essa aula, e não esqueçam de fazer o trabalho, tá bom? Não esqueçam de postá-lo até sexta-feira para que eu possa dar uma olhada corrigida, para que você poste aqui no final do seu trabalho, para que você ganhe a sua nota e você seja aprovado na matéria. Tá bem? Que o Senhor te abençoe ricamente em Cristo Jesus e que Deus nos dê graça para a próxima aula estarmos juntos mais uma vez. Amém? Deus abençoe e até uma próxima.